Olá, você que nos acompanha, estamos iniciando mais um podcast Falando Nisso aqui na Alternativa FM, sempre no oferecimento da Braganholo Papel e Embalagens e também o Mercado Marine de Passos Maia, sempre com as melhores ofertas, melhores promoções para você. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui no nosso podcast Falando Nisso o professor Onei Paludo, o professor Ney, muito bem conhecido aqui pela nossa comunidade faxinalense. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Wagner. Olá, quem nos assiste através da Rádio Alternativa, É um prazer imenso a gente estar aqui, utilizando o espaço para falar um pouquinho diferente, Hoje falando um pouquinho da gente enquanto profissional, enquanto pessoa. Muito bacana. Bacana demais. E professor, para quem já conhece o senhor aqui, sabe da grande trajetória que o senhor tem, no meio esportivo aqui de Faxinal dos Guedes, mas tem algumas pessoas da região que talvez não conheçam. Meio difícil, mas todo mundo, gostaria de saber um pouquinho da história. O professor Ney nasceu em Faxinal dos Guedes ou adotou Faxinal dos Guedes como uma cidade do coração? Como é que é? Não, sou nascido aqui, Filho da dona Célia e do seu Valdir, Falecido hoje. Com mais 3 irmãos, Um irmão gêmeo. Isso é algo que o pessoal às vezes duvida um pouquinho, Porque ele não mora aqui na nossa região. Uma irmã, a Karine, e o Eduardo, Eu brinco que é o único esperto da família que não gostava de trabalhar nem de estudar e hoje joga profissionalmente, Ainda está, acho que na 9ª ou 10ª temporada no futebol italiano, Bacana demais. Então, a faxinalense aqui de Faxinal dos Guedes tem o seu irmão gêmeo e, como tu falou, ele, joga profissionalmente e você já não foi para jogar em quadra, mas está presente dentro das quadras. Na realidade, é o mais novo que joga profissionalmente. É o mais novo? Isso, mais novo. Bacana demais. Isso aí, ele está na 10ª temporada, fez anos de futebol brasileiro, de futsal no caso, De futsal, vice-campeão da Liga Nacional, tudo, e hoje está no futebol italiano. Bacana demais. E como que o professor quis entrar para o meio do esporte? Com certeza lá na adolescência já começou a se identificar com isso e resolveu ir para o lado do esporte. Cara, na realidade, assim, irmão gêmeo, morando num sítio, próximo da cidade, mas um pouquinho retirado na questão de centro. Tecnologia não existia muito, então o que nos apegávamos é a bola, Era o jogo, era as brincadeiras fora de casa. Então não tinha, era o 1x1 lá, rolava direto, nos jogos. E aí a gente sempre gostou do futebol. E aí os caminhos acho que foram levando para que isso acontecesse, Com certeza. E é formado em Educação Física? Isso, sou formado em Educação Física, pós-graduado, Então, na 6ª pós-graduado especificamente em treinamento do futsal. Hoje eu estou cursando uma pós que é específica em comportamento humano. Sou licenciado pela CBFS também, com a licença C. Estou terminando a B e já iniciei também a A, que é específico para treinadores de futsal. E falando aqui em Faxinal dos Guedes, acho que praticamente todos os que passaram pela APA tiveram aula com o senhor, Eu acho que não só comigo, é legal falar também um pouquinho da APA, acho que desde o professor Edmar, que surgiu. Sou um sucessor, digamos assim, do trabalho que ele desenvolvia. Então, muita gente passou. Hoje a gente já está na fase com os cabelos brancos entregue, a gente já está trabalhando com os filhos dos nossos primeiros alunos, Então, isso é bacana, Inclusive, essa semana entrou mais alguns alunos da escolinha, a gente já começa a fazer aquele feedback. Teu pai já passou por aqui também. E como que surgiu essa ideia da APA aqui em Faxinal dos Guedes? Na realidade, eu ainda era muito jovem, A APA tem uma história muito bacana, São mais de 30 anos. Foi lá em 1993, idealizado pelo professor Edmar, Foi feita uma assembleia de criação ainda no Clube Itagiba. E a partir de lá só vem dando os frutos, bons frutos, Revelou inúmeros atletas e ainda revela, muitos atletas para o cenário do esporte, principalmente do futsal, Tanto nível regional quanto nacional e até internacional, Hoje ela teve uma reformulação, Ela continua a APA, mas hoje agora ela teve um acréscimo, digamos, de uma sigla, Isso. Acho que todas as instituições passaram por uma nova reorganização, burocrática. Então, a gente remodelou, Eu fiz parte do auxílio, ao pessoal da diretoria para remodelar. Então, nós passamos de APA para APA-DC, que ela é desportiva e cultural. Então, até para
de maneira que a gente consegue angariar alguns fundos, né? Lembrando, né, que a APA sempre foi muito parceira do Esporte Faxinal dos Guedes. Ela não é uma instituição que fomenta o esporte, mas ela está sempre auxiliando, né, no que precisa. Eu sempre brinco e digo, né, que a APA é como se fosse uma APP, uma instituição APP de escola. Ela está sempre ajudando, só que é voltada ao esporte. Então, nessa nova reformulação, hoje, a APA ela pode atender não só o futsal, mas também vôlei, se futuramente tiver basquete, handebol, o próprio badminton, que é uma modalidade que está em alta, né? Atletismo, todas as modalidades elas podem ser abraçadas pela APA, com um diferencial que hoje existe uma diretoria executiva. Vou dar o exemplo hoje que nós temos do futsal adulto e do futsal de base. Tem uma diretoria executiva, né? Que hoje o presidente é o Jefferson Barcarol, responsável pela base nessa diretoria. E nós temos uma diretoria que é do adulto, que nós voltamos com o adulto, né? Inédito também para a APA, sempre teve categorias de base, mas nunca teve o adulto. Então, que tem essa diretoria do adulto. Por exemplo, para nós conseguirmos fazer o projeto do adulto, ela teve que ser aprovada pela diretoria executiva da APA, e depois aprovado, então a gente deu andamento ao processo e hoje estamos com a equipe adulta. Legal, bacana demais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais da APA, mas o professor Ney, ele sempre se dedicou ao futsal ou deu alguma, né, ir para o futebol de campo ou alguma outra área do esporte? Na realidade, o professor de educação física é um pouco polivalente, né? Então, trabalhei muito tempo em escola, né, Wagner? Trabalhei em escola, passei por gestão de escola também, em coordenação, então a gente aprende a fazer um pouquinho de tudo. E a educação física ela é muito ampla. No âmbito escolar, então, mais ainda, porque você trabalha diversidade. Então, você tem que saber um pouquinho de tudo. Especificamente, a minha vida inteira foi do futsal. Trabalhava paralelo à escola ou futsal. Então, hoje, eu estou com um projeto junto com a escolinha da Chape, em Faxinal, também do futebol de campo, mas essencialmente é o futsal. E com certeza, como tu disse, você já tem aí diversas pós, e dentro dessas pós, desses cursos, dessas especializações, qual que foi, assim, digamos, a que mais te marcou, a que mais te trouxe empolgação para continuar na área do futsal? Eu acho que cada uma delas teve relevância na época que eu fiz, então são quase 28 anos de estrada, então elas foram no decorrer dos percursos, né? Então, quando eu estava na escola, muito importante as pós que eu fiz direcionadas à área de educação. Hoje, talvez a mais recente que eu tenha me marcado mais, talvez tenha sido feita essa com a pós de treinamento e ensino específico do futsal. É uma pós que ela é coordenada pelo técnico da seleção brasileira, né? Pelo Marquinhos Xavier, um profissional excepcional, né? E não só ele, quanto os professores que ministraram as demais aulas, né? Os demais cursos. Eu acho que essa foi muito bom, um divisor talvez de postura em algumas questões de treinabilidade, principalmente para rendimento, né? E falando em postura, com certeza mudou muito no decorrer desses anos, digamos, a forma com que os atletas se comportem, né? Os alunos se comportem, com certeza deve ter acontecido uma grande mudança, né? Eu acho que isso é um processo natural, né? E a gente tem que acabar se adaptando também a essas mudanças de geração. A gente fala do aluno, mas são gerações diferentes. Então, aquela geração lá onde eu comecei, hoje é totalmente diferente, né? A acessibilidade, eu acho que a tecnologia, de certa forma, ela te facilita algumas questões de principalmente comunicação, entendeu? Aproxima na questão do telefone, do WhatsApp, mas também eu acho que ela aliena um pouquinho na questão de movimento. Né? A criança está muito mais tempo hoje sentado na frente de uma televisão e de um celular do que brincando. Então, sim, isso fisicamente, na questão motora, que nós somos educadores físicos, ela tem a gente perde muito com essas crianças que ficam muito tempo. Principalmente a questão de foco, de concentração, e a gente percebe também na hora do desenvolvimento das atividades, a parte motora que ela fica um pouquinho comprometida, né? Nas questões, claro, depois a gente vai trabalhando. Hoje, também, não só a questão de tecnologia, né? Mas a informação ela tem que ser repassada, repetida, replicada, muitas vezes a mesma informação que anteriormente era absorvida um pouquinho mais fácil, né? Digamos um pouquinho mais prático, mas é que nem o senhor falou, né? Conforme a geração vem mudando. E falando em geração, praticamente 28 anos, indo para 30 anos dentro dessa área, e diversos atletas faxinalenses passaram pelas suas aulas, pelos seus treinamentos, e teria algum assim que talvez
teve algum destaque maior dentro desses atletas? Claro que é difícil citar apenas um, porque imagina a quantidade de pessoas que passaram, né? Não, tem um que a gente cita hoje, está com nós também, né? Que é o Parisotto. Tem inúmeros, né? Mas o Parisotto que começou nos 5 anos na escolinha, né? Começou lá com o professor Dimar, passou por outros professores, ficou um tempo comigo, nos 13 anos foi jogar para o Jaraguá, teve a trajetória dele, hoje volta, né? Então teve outros que saíram e hoje o interessante é o que, Wagner, que sempre tem oportunidade para todos, né? Então o trabalho nosso, ele é um trabalho inicial. A estrutura que a gente tem é uma estrutura bacana, entendeu? Mas ela não chega vamos dizer, a elite. Então, o nosso processo é formar, né? Dar oportunidade de participar de algumas competições que os atletas possam ter essa visibilidade, né, Wagner? Para que eles possam, a partir dali, a gente conseguir encaminhar e eles seguir os passos deles, né? De uma forma profissional, né? E com certeza, muitas vezes, as pessoas pensam que o professor de futsal, ele só ensina a jogar futsal, mas vai muito além disso, né? Eu brinco muito com todos os atletas, né? A primeira coisa que eu peço para eles é que eles vêm fazer o que aqui? Eles vêm jogar, né? E eu digo, eu não ensino futsal, eu ensino a pensar. Eu acho que hoje, se ele aprender a pensar e entender o que ele está fazendo, ele não vai jogar bem só futsal, ele vai jogar bem todas as outras modalidades. Porque ele está entendendo o processo para que ele evolua. E eu brinco sempre com eles que o primeiro passo para a evolução é a cabeça. É entender tudo que acontece no jogo, né? Então, os processos, né? A gente segue muito processo. A gente tem uma forma pedagógica de trabalhar com todas as categorias. Hoje até brinquei com eles no treino da manhã, que eles observaram o jogo do adulto, né? Que teve durante a semana. E o que o adulto faz, a categoria de base faz, desde o sub-5, sub-7, eles vão fazendo, porque é o que tem de melhor que a gente tenta ensinar para todas as categorias. E se funciona no adulto, eles também têm que ter a consciência que vai funcionar devagarinho, né? Conforme eles forem aprendendo e evoluindo. O futsal aqui em Faxinal dos Guedes sempre foi um dos destaques, né? Juntamente com o futebol de campo, é claro. Mas para ti, qual foi o momento mais marcante do futsal aqui na cidade? Eu acho que mais marcante do futsal foi quando a gente conseguiu organizar a equipe pela primeira vez para participar de um estadual. A gente sempre participou em competições regionais, a base nossa sempre foi muito forte e nós sempre fomos exportadores de atletas. Então, os atletas se formavam aqui e a gente encaminhava para as outras cidades. Eu acho que a partir desse momento foi marcante porque a gente conseguiu ter uma equipe de rendimento dentro do nosso município disputando uma competição estadual. Eu acho que esse foi um fator muito bacana para o município e para o futsal. E é uma realidade recente, né? Sim, 4 anos. 4 ou 5 anos atrás. Bacana demais. E não somente como professor da APA, né, ou da APA-DC, mas também da escola por onde o senhor passou, qual que é a sensação, sim, de ver, né, um atleta do senhor se destacando, seja em alguma outra equipe, na comunidade, na região, qual que é a sensação? Cara, é muito bacana, porque você percebe que o teu trabalho... A gente não consegue mudar todo mundo, não consegue. Mas a gente vê que aqueles que conseguem se apropriar, vê que evolui e hoje busca seu espaço. Então, é bem gratificante isso. O senhor teve a oportunidade, né, de acompanhar de perto o técnico da nossa seleção brasileira e com certeza deve ter tido muitos aprendizados. E como que foi essa experiência? Não, é muito bacana. A gente chama as resenhas, né, as histórias dos bastidores. Claro que o futebol que o Marquinhos em si, que eles vivem, que a seleção vive, é uma realidade extrema, né? É a ponta de todo, né? Não é à toa que é o melhor futsal do mundo, né? É muito bacana. Claro que a gente tem que saber filtrar também e trazer para a nossa realidade, mas ele é uma enciclopédia, né? de conhecimento, é fenomenal. E tu também teve a oportunidade de acompanhar o Jaraguá, né, que, digamos, é uma das nosso representante aqui do estado de Santa Catarina, que leva aí o futsal para o Brasil todo, né, o nome do nosso estado. Isso, mais recente sim, né, eu também já passei por outros clubes acompanhando, né, a gente faz alguns estágios, né, um intercâmbio, né, bacana para a gente estar evoluindo. Então, passei um tempo no Concórdia com o Fabiano fazendo a preparação física, hoje no Pato, né, um grande parceiro. No Jaraguá, a gente foi para o Jaraguá Academy, né, a primeira... a Academy do Jaraguá, muito bacana, uma equipe que é bicampeão nacional, né? Os últimos 2 títulos são de Jaraguá. Então a gente vai apropriando e vai ajustando também a nossa metodologia de trabalho
porque seguindo as metodologias que são campeões, a gente também consegue filtrar o que é importante e desenvolver com os nossos atletas. Com toda certeza traz um diferencial grande para a Faxinal, né? Eu espero que sim, Wagner. Eu espero que sim. Claro que o trabalho feito na base, ele não é um trabalho que dá resultado em um ano ou um mês. Ele precisa de tempo. A nossa metodologia também de trabalhar com as crianças começa lá desde a quadra. Por exemplo, as nossas equipes, elas não saem dando chutão, eu costumo dizer. Elas trabalham a bola e isso acontece muito erro, mas o erro faz parte do processo de aprender. A gente foca muito na questão de estar sempre do lado da criança também, sempre incentivando, sempre corrigindo, sim, corrigindo, porque ela precisa dessa correção, mas também incentivando e motivando ela para que ela consiga superar o erro que aconteceu e supere seus limites. E nessa semana está acontecendo, né, o quadrangular aqui em Faxinal dos Guedes, que também é uma preparação, né, para a APA-DC ter essa oportunidade de chegar nos campeonatos bem, né? Isso, Wagner. Vale a pena frisar, né, que nós voltamos depois de 2 ou 3 anos parados com o futsal adulto, né, como disse, inédito para a APA, né? Uma equipe essencialmente de Faxinal, de atletas que a maioria deles, ou eu posso dizer todos eles, quem não se foi formado pela APA, passou pelas categorias de base da APA, mesmo os meninos que são de fora, né, são poucos, né, tem 3 meninos da Ponte. Eles passaram pelas escolinhas, passaram pela base, jogaram com nós a base. Então, essa semana, a gente organizou um quadrangular, primeira taça Avelino Braganholo de futsal adulto, né? Quadrangular de teste, de preparação para a Liga Catarinense, que para nós inicia no dia 22 de março já. Então, é importante, né? São 4 equipes junto com nós, né? Então, nós, a APA-DC, a equipe de Ipumirim, que joga a Série Prata, né? do Catarinense, a equipe do Alfa, que vai jogar a Bronze da Federação, e a equipe do Coronel Martins, que foi semifinalista ano passado da Bronze também. Nos jogos, né, que aconteceram na semana, foram 2 jogos muito equilibrados, né? Entre nós e Xanxerê, uma rivalidade muito grande aqui, mas é uma rivalidade sadia, né? Sim. Muito grande, né? Conseguimos ganhar 2-0. E outro jogão, né, entre Pumirim e Rubro Oeste, né? E temos a sequência agora durante a semana, né? Principalmente na quinta-feira, hoje, nessa quinta-feira também, né? Já estendendo o convite para toda a população. Isso, Wagner, é importante, né? Contar com a torcida. A gente desenvolve os projetos e a gente desenvolve para o povo, como um entretenimento também para o povo, e principalmente como um espelho para esses atletas mais novos, né, Wagner? Porque você costuma ver na seleção brasileira jogando futebol ou, de vez em quando, o futsal. Então, é uma forma deles ir para o ginásio e também aprender vendo, não só praticando. Então, hoje nós temos 2 grandes jogos, né? O primeiro jogo às 19h45 entre Xanxerê e Ipumirim, né? E às 21 horas nós enfrentamos a forte equipe do Rubro Oeste. Bacana, então fica o convite para todo o pessoal nesse quadrangular, né? Então, finalizando hoje, nessa quinta-feira, essas partidas e para toda a população. Lembrando que também, né, fica o convite porque tem as categorias de base que também se apresentam. Isso, antes dos jogos tem a categoria de base que se apresenta. No sábado ela finaliza, tá, Wagner, com mais 2 jogos. Primeiro jogo entre Xanxerê e Rubro. E o segundo jogo entre nós e Ipumirim. Lembrando que a APA também preparou uma semana diferente, né? Na terça-feira foi o Dia da Mulher, então teve prêmios, sorteio de prêmios, né, para as mulheres. Na quinta-feira hoje vai ter o Dia dos Homens. Olha só, né? Valorizar não é o dia de todos também, os né? santos, mas é o Dia dos Homens, exato. Essa é a ideia, né? Valorizar as mulheres até pela data, né? Que foi do dia 8 de março, né? Importante. Então, o Dia dos Homens tem sorteio de brindes, tem shopping dobro. Olha só. Né? Também tem no sábado, né? O Dia da Família. A gente tem alguma programação especial para os atletas. Então, desde cedo os atletas da escolinha vão ter jogo. Tem um amistoso sub-9 entre Faxinal e Pumirim, né? E depois tem os 2 jogos do adulto. A ideia é trazer essa base para que assista o adulto e também aprenda. Bacana demais. A gente sabe que não é muito fácil, principalmente na questão financeira, né? Manter um alto nível também, porque tem em conta, principalmente quando começa o campeonato, vai ter deslocamento da equipe e também, né, um gasto a mais. E quem talvez queira ser um apoiador, um patrocinador, como que poderia fazer para incentivar o nosso esporte aqui de Faxinal? Wagner, assim, ó, nós temos uma parceira muito grande que é a prefeitura, né? Então, a APA, como disse, ela é
parceiro do esporte, é uma app voltada pro esporte. Então, nós temos a prefeitura que nos ajuda, né, com o deslocamento, né? Nós temos todos os atletas, a gente trabalha como profissional dentro da quadra, mesmo sendo semi-profissional, porque todos eles têm o seu trabalho, né? Ralam o dia inteiro como qualquer um, e à noite eu vou lá e ainda judio deles, né, na questão física, técnica, tática. Então, todos eles têm um recebimento, né? Esse recebimento a gente busca através do comércio, e vale ressaltar que a gente está muito feliz, né? A comunidade abraçou o projeto. Hoje nós já batemos a meta que nós precisávamos, né, para o projeto. É um projeto humilde, né, Wagner, humilde, muito aquém de outros projetos que estão disputando, inclusive a bronze, mas é um projeto dentro da nossa realidade, né? E então a gente fica muito feliz com a comunidade que nos apoiou, né? Temos o Avelino Braganholo como nosso patrocinador master, então temos toda a comunidade envolvida. Logo na próxima semana a gente vai estar começando a divulgar todos esses nossos patrocinadores, né? Esses apoiadores. Quando eles apoiam, eles não apoiam só o futsal adulto, né? Apoiam todas as categorias de base. Nós estamos, além do adulto, com 9 na Liga Catarinense, com o Sub-16. Todo ano a gente tenta entrar com uma categoria diferente para que a gente possa oportunizar também atletas diferentes de poder participar de uma grande competição, né? E eu acho que é assim que a gente vai conseguindo fazer com que o futsal evolua dentro do nosso município. Então, muito feliz, Wagner, meta batida, mas ainda, se o pessoal quiser ajudar, nós ainda estamos de portas abertas, né? Mais uma semaninha. É só entrar em contato com nós através da rede social ou telefone particular, né? A gente abre pro telefone também. Se não, procura-nos nas redes sociais, APADC, que tem as informações lá, ou se não, vai ser repassado assim que vocês tiverem interesse. E para nós já ir se encaminhando para o final da nossa conversa, que está boa aqui também, né? A gente escutar um pouquinho da história do professor Ney, também principalmente da APA, que é muito conhecida aqui na nossa cidade, para as crianças que nos ouvem e têm o sonho de algum dia ser um jogador de destaque. Qual que é o conselho que o professor Ney dá para eles? Primeiro, nunca desistir, né? E eu acho que, além das crianças, um recado talvez para os pais, né? Os pais têm que entender que as crianças que vão até 11, 12 anos, elas são crianças. Elas não são atletas. Elas estão em fase de formação. A gente tem um imediatismo hoje muito grande dentro do futebol. Nós, talvez um pouquinho menor aqui, na cidade menor, mas às vezes da família tem a esperança que o filho seja o provedor da casa. Então, que tenham cuidado, né? Que os pais apoiem as crianças, que os pais estejam do lado deles, e os atletas, que eles entendam que as cobranças dos professores, elas são para melhorar, para evoluir. E eu acredito que eles entendem, né? E que esse processo é um processo longo, mas tem que ser bem elaborado e bem executado. Show de bola. Professor Ney, quero agradecer sua presença aqui no nosso podcast e Alternativa sempre de portas abertas. Wagner, eu que agradeço, tá? Foi um prazer enorme essa conversa. Se alguém também quiser fazer as inscrições na escolinha, né? As escolinhas são da CME, a APA é a entidade que ajuda, né? Então, estamos lá de segunda a sexta, só nos procurar lá no ginásio que a gente repassa informações e organiza para os horários. Show de bola. Então, conversamos com o professor Ney, falando um pouquinho sobre a sua história, também conversando um pouquinho sobre a APADC, agora aqui em Faxinal dos Guedes. E a gente volta numa próxima oportunidade, sempre com a força e o patrocínio da Braganholo Papel e Embalagens e também do Mercado Marine de Passos Maia, né, apresentando para você o podcast Falando Nisso. Um forte abraço e até mais!